Olá a todos e a todas, nessa minha segunda videoaula. Hoje eu vou falar sobre o mal do amor. E para isso eu vou usar como base do nosso estudo, da nossa fala, o filósofo Lucrécio, filósofo epicurista romano do século I a.C. E ele nos dá as dicas bastante importantes sobre como evitar o mal do amor. Para quem não conhece, o Tito Lucrécio Caro foi um filósofo romano que nasceu em 96 a.C. e morreu no ano de 55 a.C. Ele viveu sobre um grande período no final do período helenista, que seria o correspondente grego, né, durante o Império Romano, né, e ali ele pôde ver uma certa crise no Império Romano, que também já tinha acontecido no Império Grego, né. Então foi uma crise política, guerras e revoltas civis e uma grande crise religiosa na época. Então a soma desses fatores permitiu com que ele tivesse uma outra visão de Roma, uma outra visão do mundo, e ele teve a necessidade de buscar uma filosofia que viesse a beneficiar as pessoas naquilo que estava faltando para elas. Então ele conheceu o epicurismo, no caso os textos de Epicuro, e transformou os seus estudos do epicurismo grego num epicurismo romano, ou seja, Lucrécio foi o primeiro filósofo romano, que assim a gente pode considerar, né? Sobre a religião romana, né, onde os deuses dos oráculos tinham como um objetivo oprimir as pessoas a fim que eles viessem a obedecer os políticos, né, obedecer a religião e as normas sociais, né. Lucrécio foi um grande opositor, divulgando a necessidade do homem na busca da ataraxia, ou seja, um bem-estar físico e um bem-estar da alma longe das perturbações do mundo e das suas crueldades, sejam as crueldades da política, da guerra ou que as próprias religiões, no caso o culto aos deuses romanos, né, estavam impondo para as pessoas. Tá? Epicuro foi o grande mentor de Lucrécio, que escreveu mais ou menos 300 livros na época, né, na época dos gregos, porém hoje nós temos somente alguns fragmentos, né. E sobre Lucrécio nós temos a principal obra, né, que foi toda escrita num estilo poético, chamado Da Natureza das Coisas, e chegou até nós incompleta, porque diz a lenda que Lucrécio teria se suicidado antes de completar o livro, aos 42 anos de idade, por um ataque de ciúmes. Então a gente já sabe quem foi o Lucrécio, onde viveu, quais foram suas influências, tá? Que foi o Epicuro, né? Ou Epicuro, como alguns chamam, né? Que deu toda a influência para o nosso estudo de hoje. Tá? O epicurismo romano. Lucrécio foi o grande representante do epicurismo romano. Tá? Podemos também considerar como um dos primeiros, ou o primeiro filósofo de Roma. Na verdade, ele estudou um epicurismo, né, que é a escola que foi fundada pelo Epicuro de Atenas, chamada Escola do Jardim, né, onde, na periferia de Atenas, o Epicuro comprou um sítio, reuniu algumas famílias de amigos que tinham a mesma concepção filosófica do mundo e fundou a sua escola. Ou seja, era um sítio mais ou menos 7 quilômetros do centro de Atenas, segundo os estudos. Ele fundou naquele sítio algumas casas dentro daquele terreno, onde as pessoas produziam seus alimentos e ao mesmo tempo se reuniam para trocar informações sobre a amizade, sobre a filosofia, buscando a tranquilidade da alma. As grandes características que a gente pode usar na ética, no sentido de uma busca da eudaimonia, da felicidade, né, do epicurismo, né, é a busca da eudaimonia, ou seja, da felicidade pessoal do homem, a busca da ataraxia, que é a tranquilidade da alma, e o desenvolvimento da filia, que seja a amizade entre as pessoas. Como é que Epicuro sugere que a gente alcance esses três níveis? A amizade, a felicidade e a tranquilidade da alma. Da seguinte maneira:
né? Através de uma vida simples, de busca dos prazeres simples da vida, como bons alimentos, bens materiais que garantem nossa sobrevivência, como uma boa casa, uma boa cama, roupas que nos aquecem, né? Uma vida saudável, que não nos faltem alimento, uma vida sem a violência das guerras, dos assaltos, dos roubos, das agressões físicas. Então é dentro do encontro com os amigos e da busca desses prazeres simples, dessas coisas simples que se transformam em prazeres do cotidiano, que se é baseado a filosofia de Epicuro. Epicuro fundou essa escola devido a alguns problemas que Atenas estava enfrentando na época, logo após a morte de Alexandre o Grande, né, o final das conquistas da Macedônia sobre Atenas, tá? Que são, em primeiro lugar, o ateísmo, né? As pessoas estavam deixando de acreditar nos deuses gregos. Segundo, a apolitia, as pessoas não acreditavam mais nos políticos. Terceiro, o mau uso do dinheiro público, tá? Que foi usado em festas, em festivais, em Olimpíadas, tá? E deixou de ser utilizado na segurança pública. Isso permitiu que outros exércitos invadissem Atenas, causando crise política, econômica e social, tá? Então teve guerras sucessivas que causou o medo da morte das pessoas, o medo da fome e da escravidão, tá? E também a cobrança de altos impostos. Então foi dentro desse cenário que Epicuro reuniu seus amigos, comprou um terreno, um sítio, vamos dizer assim, nos arredores de Atenas, aí fundou a Escola do Jardim, ou o Jardim de Epicuro, né? Então Epicuro ele pegou e fez esse grupo de pessoas se transformou numa escola filosófica que é famosa e tem seguidores até nos dias de hoje. Então o epicurismo romano ele surgiu também dessa necessidade de trazer respostas práticas para a vida das pessoas, no sentido de que elas viessem buscar a sua felicidade contra os problemas de Roma, que praticamente eram os mesmos problemas que Atenas já havia enfrentado anos antes, né? Muitas comunidades depois que Lucrécio levou o epicurismo para Roma, né, partindo desses pressupostos do epicurismo grego, né, foi criadas várias comunidades, várias cidades, né, ao longo da Europa que tinham isso como filosofia de vida. As pessoas viviam dentro desses preceitos, e que essas cidades foram massacradas pelos exércitos cristãos no início da Idade Média, ou seja, os queridos cristãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo e da Bíblia, foram lá, assassinaram as pessoas, mataram as pessoas em nome desse falso Deus chamado Jesus Cristo. Então, o grande objetivo do epicurismo, tanto o grego como depois o romano, é a busca da ataraxia, ou seja, a tranquilidade da alma, a paz de espírito no dia a dia. Para isso, né, o Epicuro, que era um filósofo atomista, que acreditava na organização, na criação do mundo, na organização do universo através dos átomos, através das combinações atômicas entre os vários elementos, entre os vários átomos, formando tudo que há na natureza. Ele incluiu elementos hedonistas na sua concepção filosófica. Ou seja, o hedonismo é uma corrente filosófica que busca o prazer e a alegria em todos os momentos da vida, e considera o prazer e a alegria como o bem supremo para a humanidade. E o que diferencia o epicurismo de outras escolas hedonistas da antiguidade, tá, é que o epicurismo nada mais é do que um hedonismo sofisticado, que não busca o prazer pelo prazer, tá, mas busca o prazer no sentido de libertar a alma, de fazer com que a alma se torne algo leve, algo imperturbável, algo tranquilo,
que a pessoa possa ter amigos, ter bens materiais necessários para a sua vida diária, para o seu dia a dia, necessidades físicas do seu corpo, como água, comida, remédio, roupa para aquecer, enfim, são prazeres simples, mas que ao mesmo tempo são sofisticados na sua composição filosófica, no sentido de buscar bens úteis para a vida humana. Para atingir os objetivos da vida feliz, o que Epicuro prega em sua filosofia, e depois o Lucrécio também vai falar, né, é que somente através da filosofia é que o homem pode se libertar tanto da política, dos deuses, e permitir o homem atingir a sua felicidade, porque é através da filosofia que nós vamos atingir o princípio de autonomia, de autarqueia, que foi um dos grandes princípios que o nosso grande filósofo Sócrates nos ensinou. Agora vamos mais especificadamente falar do nosso tema, né, que é sobre o mal do amor. Agora que nós já ilustramos o que é o epicurismo, né, o que Epicuro nos ensinou, o que Lucrécio aprendeu com Epicuro e desenvolveu em Roma, né, os seus estudos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que seria o mal do amor, que o Lucrécio no livro 4, né, no livro chamado A Natureza das Coisas, capítulo 4, no livro 4, ele fala, né, sobre a alienação amorosa. Então ele trata basicamente na posse que um amante ou que um cônjuge tem ou pretende ter sobre a outra pessoa, e a preocupação que isso causa, né, através de uma ansiedade criada no momento que se está longe do parceiro ou que se está próximo do parceiro, mas nessa tentativa de dominação de um sobre o outro. Então, seguindo o raciocínio desse filósofo, né, existe também um medo de traições, de promiscuidade sexual, né, o que mostra, né, o quanto nós estamos ou estaríamos presos ao nosso parceiro, quer dizer, né, e que muitas vezes nós nos tornamos também meros dependentes deste parceiro, né, e do seu amor. Então a gente muitas vezes necessita do amor do outro para a gente sobreviver. A gente acaba se tornando dependente dos sentimentos das outras pessoas. Tipo, eu só vou ser feliz, só vou estar feliz no momento que eu estiver junto com aquela pessoa ou ela estiver próxima de mim, né? Então, assim, toda paixão sexual, toda paixão amorosa é necessariamente acompanhada dos ciúmes, do ódio, das desconfianças, do nosso imaginário, né, sobre a outra pessoa, daquilo que vai abalar a tranquilidade da nossa alma. E lembramos, né, segundo os ditados populares, né, segundo o senso comum, né, que um coração apaixonado, ele é burro, cego, surdo, mudo, perde a sua autonomia, né, a sua capacidade de criticidade em relação ao mundo, e muitas vezes acaba se tornando um escravo das paixões. E dessa forma, causa um grande desequilíbrio na vida das pessoas. No caso, dos dois envolvidos ou de todos os envolvidos durante o relacionamento. E hoje a gente vê diariamente, né, mais do que nunca, essa alienação, essa super dependência de um pelo outro num sentido afetivo ou psicológico, vamos assim dizer, né? A gente vê a questão das paixões fulminantes, as paixões relâmpagos, muitas vezes acontecem rapidamente quando duas pessoas se encontram na rua, num ônibus, né? As próprias redes sociais hoje, né, ocasionam muito essas paixões relâmpagos, né? As pessoas se conhecem pelas redes sociais, se encontram, se declaram publicamente apaixonadas umas pelas outras, né? Ficam vigiando umas às outras a cada 5 minutos, né? Uma mensagem no WhatsApp ou no próprio Facebook, né? Então as pessoas ficam ansiosas, elas querem ali ficar olhando, conversando umas com as outras, né? Controlando as suas vidas umas das outras pessoas, né? E ao mesmo tempo, nesse controle, perceber se não está havendo nenhum tipo de adultério, de traição, de
promiscuidade, né? E a gente vê uma série de consequências, né, nos jornais, na televisão, nos programas de TV, né? Questões como traições, brigas, adultérios, assassinatos, estupros, suicídios, muitos causados pelos ciúmes, né? Os homens que não admitem a separação e perseguem suas ex-esposas, muitas vezes matando os filhos, matando a sua própria esposa, né? Mulheres que são agredidas pelos seus ex-parceiros, que às vezes por uma questão de defesa pessoal, defesa da própria vida, elas precisam agredir ou até mesmo matar, né, o seu parceiro ou seu ex-parceiro para garantir a sua sobrevivência. Então é uma série de consequências que a gente vê nos dias de hoje do mal do amor. E uma das coisas que a gente vê muito presente numa geração anterior à minha, né, é a submissão de muitas mulheres em relação aos homens, que perderam a sua liberdade de trabalhar, de estudar, ficando confinadas a uma vida doméstica, presas aos caprichos dos homens ou do seu marido, né, vamos dizer assim, dos homens no sentido geral do coletivo das mulheres desta geração, mas a uma vida doméstica infeliz, né, de não terem estudado, de não terem progredido, de não terem evoluído de alguma forma, né, presas aos filhos, presas ao marido, enfim, né, é essa vida infeliz que muitas mulheres têm, se prendendo ao mal do amor ou a um relacionamento no qual elas foram podadas, né, moldadas para serem aquilo que a sociedade esperava delas. Então, para evitar o mal do amor, ou os males do amor, Lucrécio tem duas sugestões. A primeira, que é uma postura libertina em relação à vida, e outra é um amor ataráxico, ou seja, aquele amor que busca a tranquilidade da alma. Então agora nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Mas primeiro a gente tem que conceitualizar o que é a libertinagem, já que Lucrécio foi o criador da libertinagem. Então vamos ver rapidamente o que seria a libertinagem. A libertinagem é uma postura filosófica, ou seja, as pessoas têm que estudar muito a filosofia para se tornar libertinas. Não basta apenas fazer festa e transar com todo mundo, isso não é uma postura libertina, tá? Isso poderia ser até uma postura hedonista e vulgar, ou seja, de pessoas que buscam o prazer pelo prazer sem ter consciência. Diferente do libertino, que nada mais é do que uma pessoa que estudou muito a filosofia, os costumes de sua época, tá? E que é um conceito filosófico que depois se transformou numa escola de um grupo de filósofos no século XVII, chamado Escola Libertina Barroca, né? que é desconsiderada pelo academicismo filosófico e que tem como objetivo libertar o homem da hipocrisia e da falsa moral pregada pela sociedade através do desenvolvimento crítico do princípio socrático da autarqueia, ou seja, da autonomia do homem no pensar e no agir. Dessa forma, o libertino está liberto das convenções sociais da sua época, né? Ele acaba se tornando um visionário e desafia a moral do homem comum, buscando bens maiores para si e para a sociedade. Tem como característica a inversão de alguns valores morais, a crítica à enganação da religião cristã, a maioria das vezes acaba se tornando ateu, né? E a apologia ao erotismo e à liberdade sexual, com o intuito de fazer uma provocação da sociedade, ironizando as contradições da sociedade, principalmente sobre o amor, sobre o casamento, sobre as formas em que as famílias estão constituídas. Por isso, o libertino é aquele que se liberta do mundo e tem um controle de si mesmo, tem um controle do seu modo de vida, dos seus sentimentos, e ele não está preso à política, não está preso à religião, não está preso à moral da sociedade, não está preso aos sentimentos do amor que prende a outra pessoa. Mas voltando à postura libertina de Lucrécio, destacamos as seguintes orientações que o filósofo nos dá. Primeiro, não se casar. Segundo, não ter parceiros fixos para os relacionamentos afetivos e sexuais. Desenvolver um erotismo livre, ou seja, ter vários parceiros afetivos e sexuais em rotatividade, sem envolvimento em nenhum deles.
O envolvimento se limita ao momento, um dia, uma noite, um final de semana, não mais do que isso. Caso não tenha parceiros e ter necessidade de ter relações sexuais como alívio das tensões fisiológicas e do dia a dia, buscar um profissional do sexo. Outro ponto é nunca se apaixonar. Outro preceito é controlar as suas emoções. Nunca perder a sua liberdade e a sua autonomia diante do mundo. Então esses são os conselhos que o Lucrécio nos dá. Mas caso seja necessário ou bem-vindo um amor, um casamento, e ache necessário e importante o casamento, um relacionamento mais sério, então Lucrécio sugere outros preceitos que também são de grande valia dentro de uma filosofia prática para o nosso dia a dia, que são: caso o nosso casamento seja inevitável, Lucrécio nos diz para que a gente busque um amor ataráxico, ou seja, aquele amor leve que nos traga tranquilidade para a alma, uma tranquilidade ao estar com a pessoa, uma paz de espírito de estar se sentindo bem consigo mesmo, com o mundo, com o universo e com a pessoa que nós escolhemos para o nosso lado. E com isso a gente precisa ter em nossa mente algumas coisas importantes, como aceitar a outra pessoa como ela é e admirá-la, admirar a sua beleza interior e que transmite nas suas qualidades, nos seus atos durante o dia a dia. Nunca buscar os relacionamentos através das aparências físicas, das aparências materiais, do status que esse relacionamento pode proporcionar, pelos bens materiais, pelo nome que a outra pessoa carrega ou pela sua posição social. Desconsiderar sempre o julgamento das outras pessoas em relação ao nosso parceiro. Lucrécio também lembra que não se ama aquele que se diz amar quando busca a aprovação das outras pessoas. A aprovação tem que vir da gente, do nosso coração. Tem que ser uma aprovação pessoal e não das outras pessoas. Para isso, a gente deve amar a nós mesmos, cuidar de nós, nos valorizar para que o outro também nos valorize, mostrar nossas ambições e nossos sonhos, fazer as coisas para nós, como eu digo, fazer para si e por si, fazer por mim e para mim, e não viver em função das outras pessoas para agradá-las. E jamais se modelar para agradar o outro. Isso não significa não fazer concessões quando for necessário, mas a gente não deve se curvar diante dos outros, perdendo a nossa autonomia e as nossas características essenciais. Foi isso que fez com que a outra pessoa se apaixonasse por nós e nos admirasse. Quando uma pessoa se apaixona pela outra, é porque eu estou admirando a outra pessoa pelo que ela é, e não por aquilo que eu desejo que ela mude ou que ela seja. E a paixão, o verdadeiro amor, ele só vai se manter enquanto houver essa admiração, e ela tem que ser recíproca de ambas as partes. Caso contrário, o amor morre. Então, para isso, cada um deve cuidar de si e dos outros, quer dizer, de si e do outro, evitando esse mal do amor. Dessa forma, um relacionamento vai se construindo passo a passo, com base de confiança, cumplicidade, desprendimento, sem sentimentos egoístas em relação a si ou ao outro. Como diz o Michel Onfray, que é um dos grandes comentadores de Lucrécio, ele nos fala o seguinte: o amor não é dado, é construído. É longe das ficções sociais e dos enganos comunitários. É na doçura e na cumplicidade elaborada por dois, um pelo outro e um para o outro. Lucrécio propõe o casal ataráxico como uma obra de arte filosófica. Assim nós vamos concluir, tá, que existem maneiras de evitar o mal do amor e as tristezas dos relacionamentos, seja eles como forem concebidos. O que Lucrécio nos sugere é duas práticas bem opostas, uma de uma vida libertina sem os compromissos amorosos
controlando os nossos sentimentos e as nossas paixões, a nossa autonomia, e de outro lado, um relacionamento de busca filosófica pelo desenvolvimento de uma relação de tranquilidade, cumplicidade e admiração de si e do outro. Em qualquer uma das escolhas que nós façamos para nossa vida, né, fica a reflexão de como o mal do amor influencia nossas vidas e como muitas vezes não estamos preparados para lidar com essa situação. Nossos pais, a escola e a sociedade não nos prepara para ter um relacionamento, para a gente arrumar um namorado ou um casamento, muito menos para terminar uma relação. Nós não temos esse aprendizado. A gente aprende muitas vezes pelo sofrimento. E graças à filosofia, nós temos alguns filósofos, como eu, que se interessam pelo assunto do amor e da sexualidade e priorizam isso, criando ferramentas e façam a gente perceber nós e os outros no mundo como elementos essenciais, tanto para a minha felicidade como para a felicidade do próximo. O desenvolvimento dessa consciência de mundo, de globalidade, das diferenças do mundo pluralista, né, de vários gêneros de pensamentos, de pessoas, de opções sexuais, e de como isso influencia na felicidade das pessoas, influencia no amor, influencia no bem do amor e pode causar também um mal do amor. E o mal do amor jamais é preferível. Ou seja, entre o bem e o mal, entre o prazer e o desprazer, o bom, o bem e o prazer sempre virá em primeiro lugar. Então fica a reflexão, né, de como nós podemos evitar o mal do amor, tá? Juntamente com aquele primeiro trabalho sobre a crítica ao casamento e ética sexual. Acho que isso aqui é uma continuidade do trabalho e espero em breve postar mais uma videoaula sobre o tema, né? Sobre felicidade, sobre sexualidade, que são pontos chaves de uma filosofia prática. Desejo a todos sucesso, vida longa, próspera e feliz.